Atos capítulo 9, nós leremos a partir do versículo de número 26, diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 9, a partir do versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Eu quero que vocês abram comigo também a Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Por favor, Gálatas, capítulo 1. Eu vou expor o texto de Atos, mas para a gente entender um pouquinho, nós vamos ler Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. E o último texto que eu quero ler com a igreja é Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos ler comigo todos? Vamos lá? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Oremos. Pai, tem compaixão de nós, Senhor. Pai, eu não tenho justiça própria nenhuma. De fato, de mim, justiça não há, não tem como proceder. Ó Deus, ó Pai, porque eu sou pecador. E agradeço ao Senhor porque o Senhor me perdoou de todos os meus pecados. E me redimiu, Deus, ó Pai, de tudo aquilo na minha vida que ofendia a Tua santidade. Mas não somente eu, este não é o meu privilégio, é o privilégio de todos os meus irmãos que aqui estão. Obrigado porque o Senhor nos deu a bênção de nascer de novo, de sermos ressuscitados. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome hoje, cantamos que Cristo já ressuscitou, sobre a morte triunfou, e demos aleluias e glórias ao Senhor, porque o Senhor sofreu na cruz, e ó Deus, a morte não pôde detê-lo, Ele ressurgiu dos mortos e vivo está. Então Deus, dá que o Teu povo aqui, que aqui está na Unida, de fato tenha experimentado a bênção da primeira ressurreição. Ó Deus, dá-nos a bênção de ver homens e mulheres nascidos de novo na Tua igreja. Que não sejamos, ó Deus, ó Pai, cristãos ou presbiterianos meramente por tradição, ó Deus, ó Pai, porque só vai entrar no Teu céu quem tiver nascido de novo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E nós queremos dizer ao Senhor, esses que já nascemos de novo, que esperamos o dia da ressurreição final, quando o Senhor virá em glória com Teu corpo glorificado,
e o Senhor vai ressuscitar dos mortos nossos irmãos que já estão contigo na eternidade. E o nosso corpo será transformado em glória, de glória em glória, e será como o corpo do Senhor. Nós anelamos por esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, dá-nos a bênção de vivermos como ressuscitados. Ó Deus, ó Pai, vivermos como um povo dependente do Senhor. Ó Deus, enche-nos de Espírito enquanto ouvimos a Tua palavra e exalta o nome do Senhor sobre todas as coisas aqui. Nós oramos em nome de Jesus, confiando somente nos méritos de Jesus. Amém. Sentados, irmãos e irmãs. Porque Cristo ressuscitou, eu ressuscitarei. Porque Cristo ressuscitou, você ressuscitará. Se Ele não houvesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas porque o anjo do céu baixou, porque a pedra ele rolou, porque Cristo se levantou, porque a vitória conquistou, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E o texto que vos li de Apocalipse é muito interessante, porque ele diz o seguinte: que não vai passar pela segunda morte aquele que recebeu a primeira ressurreição. E talvez você fique perplexo: pastor, haverá mais de uma ressurreição? Eu vou morrer, ressuscitar de novo? Não, meu irmão. A Bíblia diz que você já nasceu morto nos seus delitos e pecados, e que antes de crer em Jesus, ou no exato momento em que creu, o Espírito Santo de Deus soprou nova vida em seu coração, colocou em você a nova natureza. E a Bíblia chama essa obra de regeneração, de primeira ressurreição. Se você creu, foi porque teve os olhos abertos e Deus já te ressuscitou na alma. E por isso que João diz em Apocalipse 26, Jesus diz que quem recebeu a primeira ressurreição não passará pela segunda morte. Se você nasceu de novo, você pode até morrer fisicamente uma vez, mas você não morrerá eternamente no lago de fogo e enxofre. Mas se alguém não recebeu a primeira ressurreição, não receberá a segunda, e passará pela primeira e pela segunda morte. Então, porque Cristo ressuscitou, você que crê em Jesus já foi ressuscitado na alma. E eu quero convidar você a olhar para a vida de Paulo nessa noite, em sua primeira viagem a Jerusalém depois de convertido, para nós aprendermos como é a vida de um ressuscitado. A vida de um ressuscitado. Você já ressuscitou, louvado seja o Senhor. Se você nasceu de novo, você foi ressuscitado. Você ainda não tem seu corpo glorificado, mas assim o terá, mas na alma você já foi ressuscitado. É olhar para o texto. A primeira verdade que o texto nos mostra aqui: a vida de um ressuscitado é uma vida de novas oportunidades. A vida de um ressuscitado é uma vida de novas oportunidades. Eu vos li o texto de Gálatas. No texto de Gálatas, Paulo conta, você se lembra muito bem, que ele foi convertido em Damasco, pregou o evangelho ali, mas foi para a Arábia, principalmente ali onde estava o Monte Sinai, o Monte Horebe, e teve talvez 6 meses, um tempo de estudo da palavra, de teologia, uma viagem espiritual para fortalecer a sua fé, para abençoar o seu coração. Falando nisso, o ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos guiar uma viagem, inclusive para o Monte Sinai e para Israel, para ter um tempo de reflexão e buscar o Senhor. Paulo fez isso, teve essa experiência, estudou a palavra e foi fortalecido na sua fé. E voltou para Damasco e pregou com intrepidez. E depois de pregar com intrepidez, então, depois de 3 anos de convertido, aqui provavelmente nós estamos por volta do ano 37, 38 da nossa era cristã, talvez até 39, Paulo vai a Jerusalém pela primeira vez. E quando ele chega a Jerusalém, ele é um novo convertido de 3 anos, é um pregador abençoado do Evangelho. Quem faz parte do povo de Deus, ama estar com o povo de Deus. Eu não sei se você é assim, mas quando eu viajo para algum lugar onde tem igreja e eu não conheço, a primeira coisa que eu quero pensar no domingo: onde é que é a igreja que eu posso ir adorar? Onde é que eu posso estar com a minha família? Onde é que eu posso estar com o povo de Deus? Paulo não era diferente. Ele queria se encontrar com o povo de Deus em Jerusalém. Mas, irmãos, o texto nos diz que todos os irmãos temiam Saulo. Eles não acreditaram na sua conversão.
Foi muito impactante ver aquele homem envolvido no conluio da morte de um dos maiores pregadores da história da igreja, que foi o grande diácono Estevão. Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá, as vestes aos pés dele, ele julgava, ele matou muitos cristãos, talvez familiares dos irmãos da igreja de Jerusalém foram condenados com o voto, com a aprovação e com a perseguição de Saulo. Então, amados irmãos, ainda que Deus seja perdoador, nós humanos muitas vezes temos o coração mais duro e demoramos um pouco mais para assimilar as coisas. E a verdade então é que os irmãos não acreditaram na conversão de Saulo. Mas louvado seja Deus, que Deus coloca na igreja, Jonathan, homens com o coração dilatado, por meio dos quais ele demonstra a sua graça. E a Bíblia nos diz então, Giovana, que vai ao encontro de Saulo, um dos maiores pastores da história da igreja de Cristo Jesus, Barnabé, aquele homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia nos conta que Barnabé foi ao encontro de Saulo e tomou consigo e levou aos apóstolos. Mas veja bem, não são todos os apóstolos que o conheceram aqui. Ele falou para nós que ele se encontrou com Cefas e com Tiago, o irmão do Senhor. A essa altura aqui, amados irmãos, quem tomava a liderança do presbitério do sínodo de Jerusalém era Tiago, o irmão do Senhor Jesus, irmão mais novo do Senhor Jesus. Pedro tinha aquela liderança experiente e ainda era um grande pregador, mas agora quem presidia a igreja em Jerusalém era Tiago. E o texto diz que Paulo se encontrou com os apóstolos, mas ele se encontrou com Barnabé, com Tiago e com Pedro. E Barnabé contou a eles como Saulo vira o Senhor no caminho, como o Senhor falara com ele e como ele pregara ousadamente em Damasco. Veja bem, meu irmão, que quem é ressuscitado tem uma nova oportunidade. A igreja às vezes tem dificuldade, irmãos, de dar novas oportunidades para as pessoas. Isso às vezes é até hipocrisia de nossa parte, porque Deus nos deu uma nova oportunidade em Cristo Jesus, e Ele pode dar uma nova oportunidade para quem Ele desejar. E o Senhor deu uma nova oportunidade para Saulo, mas a igreja não quer dar uma nova oportunidade a ele. Ainda há rancor, ainda há dureza, ainda há medo no coração. Mas louvado seja Deus, que Deus coloca homens com o coração aberto. E Barnabé toma aquele homem, o leva para Tiago e para Pedro, diz: ele se converteu assim, a glória de Jesus brilhou, o Senhor falou com ele, mandou ele pregar, falou que ele vai levar o evangelho para os gentios, para os reis, para os filhos de Israel. E aí então, amados irmãos, a Bíblia diz que ele permanece com eles ali um tempo, e fica com eles, porque eles creram por causa da graça de Deus na vida daquele homem. É muito importante você perceber que quando nós somos ressuscitados em Cristo Jesus, o Senhor nos dá uma nova oportunidade de viver para Ele. É por isso que Paulo tem uma nova oportunidade, e a igreja de Cristo Jesus vai dar a ele também essa nova oportunidade, porque o Senhor deu a ele uma nova oportunidade de viver para Deus. Eu não sei se você já prestou atenção, mas Deus sempre faz assim. Você lembra de Sansão no Antigo Testamento? Sansão é um homem tremendamente abençoado. Ele se chama Sansão, mas vive como se fosse um Sansão. Essa é a verdade, pecando contra Deus o tempo todo. Mas no final da sua vida, depois de fazer muita besteira e pecar muito, Deus o deixa entre duas colunas, e ele diz: Senhor, me dá uma nova oportunidade de matar os teus inimigos e de morrer como um servo fiel. E Deus faz voltar a sua força, e ele então pressiona as colunas do templo de Dagon, e os filisteus morrem, e ele matou mais da sua morte do que matou quando estava com vida, quando se reconciliou com o Senhor. Lembram vocês de Jonas? Deus deu a ele a bênção de ser o pregador de um dos maiores avivamentos da história da igreja, e ele se rebelou, e Deus o jogou no ventre de um grande peixe. E quando ele da mais profunda cova se lembrou do seu Senhor e se arrependeu, Deus fez com que o peixe o vomitasse na praia e deu a ele uma nova oportunidade. Louvado seja o Senhor. Vocês se lembram de Pedro, o grande pregador do momento em Jerusalém? Ele disse que nunca negaria o seu Senhor, mas quando pressionado, fugiu, se envergonhou, falou palavrões, disse que não conhecia Jesus porque o seguia de longe, e saiu chorando amargamente quando o seu Senhor olhou para ele. Ele traiu o Senhor, mas o Senhor
não o abandonou. O Senhor foi ao seu encontro, o Senhor o confrontou, o Senhor o restaurou, o Senhor deu a ele uma nova oportunidade. E 50 dias depois da ressurreição, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, Pedro prega um sermão no qual 3.000 pessoas veem a Cristo Jesus, porque o Senhor é o Senhor das novas oportunidades. Por que não nos lembrarmos de nosso irmão Tomé, não é, meu reverendo? Já falamos sobre ele de manhã. Ele faltou do primeiro culto. Meu irmão, não falte do culto, porque se você faltar do culto, Deus manda o avivamento e você perdeu a benção de ver o avivamento naquele culto. Tomé faltou do culto. Jesus apareceu ressuscitado, e ali estava então, e as pessoas disseram: Jesus apareceu. Não acredito, se eu não botar meu dedo na mão, minha mão no lado, não acredito, é impossível, ele não ressuscitou. Mas o Senhor dá uma segunda oportunidade. Se você faltou do culto, o bom é que você pode voltar no domingo que vem. Louvado seja Deus, né? Ele volta no domingo que vem, e o Senhor aparece e diz: paz a vós outros, Shalom Adonai Aleichem. E de repente então, ele diz: Senhor meu e Deus meu. O Senhor o confronta, mas ele é restaurado. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor te deu uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma décima, uma vigésima, para mim uma milésima oportunidade. Que bom saber que Jesus é misericordioso e Ele nos dá novas oportunidades. Agora, se o Senhor te dá tantas oportunidades, por que você vai se colocar no pedestal de ser o maior juiz de todos e não dará uma oportunidade de arrependimento para aqueles que falharam contra você? Amados amigos e irmãos, na vida cristã muitas vezes nós enfrentamos decepções. E nesses quase 20 anos de pastorado, obviamente, esse vosso pastor já foi objeto de traição. E depois de ter sido objeto de traição, depois de alguns anos, certa feita, eu tive a oportunidade de sentar-me com quem foi autor da traição. E pudemos sentar e tomar um café. E eu fui criticado quando alguém disse: como é que você senta com alguém que fez isso com você? Eu falei: se eu não sentar com ele, eu preciso rasgar o evangelho e largar de lado a palavra que eu prego, porque Deus me deu novas oportunidades. Como é que eu não darei novas oportunidades para aqueles que pisaram na bola comigo? O Senhor é o Senhor das novas oportunidades. Louvado seja o Senhor. Portanto, se você pisou na bola, meu amado amigo e irmão, se você cometeu um grande pecado, se a sua vida fracassou, se tudo deu errado para você, e você está aqui nessa noite dizendo: está tudo acabado, o meu desenho, o meu projeto, o meu sonho não se realizou, agora eu tenho que viver deprimido, entristecido, macambúzio, acabrunhado. Pare com isso. Jesus morreu por você, Ele ressuscitou, Ele te dá nova vida, e Ele disse que Ele te dá hoje uma nova oportunidade. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo Jesus, e o Senhor vai restaurar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E que nós, como igreja de Jesus, estejamos com a alma aberta para perdoar e dar novas oportunidades para aqueles que falharam conosco, porque nós falhamos contra o Senhor. A vida de um ressuscitado é uma vida de novas oportunidades. Louvado o Senhor, que o Senhor seja misericordioso com você e que o Senhor te dê novas oportunidades hoje e amanhã, em nome de Jesus. Amém. A vida de um ressuscitado, além de ser uma vida de novas oportunidades, é uma vida de grande ousadia. A vida de um ressuscitado é uma vida de grande ousadia. Preste atenção comigo no versículo 27. Como Paulo tinha pregado em Damasco, e depois você lerá comigo o versículo 28. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos, contou-lhe como ele viu o Senhor no caminho, que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Versículo 28, todos vamos? Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, ou pregando ousadamente. Em Damasco ele pregara ousadamente em nome de Jesus. E agora, estando em Jerusalém, entra e sai, e ele prega
ousadamente, em nome do Senhor Jesus. O texto nos diz que a vida de um ressuscitado é uma vida de grande ousadia. Se você entende, meu querido amigo e irmão, que Cristo morreu por você, que você não tem dívida alguma no tribunal de Deus, porque você foi justificado pela graça mediante a fé. Se você entende que você era inimigo de Deus e agora é amigo de Deus, que você era opositor do Senhor e agora Deus te adotou como filho, e você faz parte da família de Deus, e que o seu Senhor é o soberano de todas as coisas, e que não há lugar na terra que não seja dele. Eu não creio que você possa viver uma vida de autopiedade, uma vida de autocompaixão, uma vida de autocomiseração, uma vida acabrunhada, uma vida como quem pede desculpas por existir. Os cristãos não podem ser pessoas amedrontadas, não podem ser pessoas com complexo de vitimização. Os cristãos são pessoas amadas, escolhidas antes da fundação do mundo, redimidas da plenitude dos tempos, seladas com o Espírito Santo da promessa, que esperam a ressurreição final, que tem o Espírito Santo de Deus na vida, que ouvem Deus falar com eles por meio da sua palavra, que se sentam na mesa de Jesus e têm comunhão com Ele, e que não precisam viver pedindo desculpas por existir, mas que podem ter a ousadia de viver nesse mundo, para pregar o Evangelho, para ser uma bênção, para fazer toda a diferença, para a glória e honra do nome de Jesus. Só o cristão, não por soberba ou prepotência, é aquele que pode chegar chegando, porque Cristo está com ele, e ele pode fazer toda a diferença, em nome de Cristo Jesus. Uma vez um irmão lá em Brasília virou para mim e falou assim: pastor, o senhor tem alguma outra origem aí? Não, eu falei, sou presbiteriano de 4ª geração. Ela, mas muitos pastores presbiterianos pregam tão calminhos assim, e o senhor parece que vai explodir que nem um vulcão quando está pregando, né? Onde é que o senhor aprendeu a pregar desse jeito? Eu não citei para ela que Paulo pregava ousadamente, o texto repete 2 vezes. Eu falei para ela: irmã, John Knox, o pai do presbiterianismo, quando pregava com tanta veemência, que a rainha estava no banco, a rainha Mary Stuart, e quando a rainha flertava com homens que não eram seu marido, ele dizia no púlpito: a rainha está se prostituindo, qual será o futuro dessa nação? A rainha dizia ter mais medo dos exércitos, das orações de John Knox, do que dos exércitos da Inglaterra, que pertenciam à sua prima Isabel e estavam em guerra com ela, e ela tinha mais medo das orações de John Knox do que de todo o exército da Inglaterra. Eu falei: minha irmã, um grande reformador, John Knox, pregava assim. Calvino, amados irmãos, não tinha talvez um estilo de tanta eloquência, mas ele era tão intenso em sua argumentação, e era tão conhecedor da palavra de Deus, e pregava com tanta veemência no seu próprio estilo, que os seus inimigos o chamavam de o caso acusativo, que é um caso no grego que aponta tudo que está de fato de maneira equivocada e traz à luz as coisas que não são claras. O apelido de Calvino era o caso acusativo. Esse era o apelido de João Calvino. John Knox pregava com grande paixão. George Whitefield pregava, amados irmãos, com grande eloquência, e dizia: é necessário que vocês venham nascer de novo. Jonathan Edwards pregava lendo, mas sua paixão era tal que ele dizia: pecadores, vocês só não são lançados no inferno porque a mão do meu Deus os sustenta. Charles Spurgeon pregava claramente sobre a doutrina da eleição e dizia que quem não é escolhido por Deus jamais vai entrar no céu, e que você tem que se certificar se você de fato crê em Cristo, porque só é eleito aquele que crê em Cristo Jesus. Os pregadores que eu conheço da história não pediam desculpas para pregar, eles pregavam ousadamente. E a essa linha de pregadores que eu quero pertencer, a linha de Paulo, a linha de Jesus, que dizia algumas vezes, a linha de João Batista, que chegou até chamar os israelitas de raça de víboras. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós temos que ser pessoas educadas, sábias e sabermos nos relacionar. Mas quando diz respeito ao Evangelho de Cristo Jesus, excessiva
polidez, pode ser até pecado. Quando você, para não desagradar a homens, não fala a verdade, você está pecando. Porque essas almas com as quais você se relaciona correm perigo. E elas só serão libertas pela fé no Evangelho de Cristo Jesus. E quando você deixa de pregar o Evangelho de Jesus para alguém, porque essa pessoa vai se ofender, você está pecando. Você não precisa pedir desculpas por pregar o Evangelho. Você tem que viver com ousadia. Me lembro um dia, amados irmãos, lá em Santiago, sentado na casa de um irmão que depois me chamava para fazer isso sempre, mas me levou para jantar, convidou um bando de descrentes, com todo respeito, né? Pessoas da alta sociedade, né? Mas um grande número de descrentes, todo mundo sentado na mesa, e eu virei para um deles e falei assim: você tem a certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? E o irmão oficial da igreja: peraí, pastor, não precisa de tão direto não. Ele falou para mim desse jeito. Eu falei: meu querido irmão, eu preciso sim. Essa alma que você convidou para jantar é muito preciosa. Eu não quero que ela receba a ira de Deus. Preciso sim. E prosseguir na minha pergunta com ousadia para aquele amigo que ali estava. Você tem se envergonhado de Cristo Jesus? Você quer agradar mais a homens do que a Deus? Nós precisamos viver com grande ousadia, irmãos. Eu quero fazer um desafio a você. Com grande ousadia, comece a ser uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Com grande ousadia, seja mais explícito na sua vida cristã. Com grande ousadia, fale de Jesus para aqueles que estão diante de você. Nossos jovens aí com o nosso seminarista Elias resolveram fazer um desafio. Todas as vezes que eles saem para comer, eu não sei como é que eles fazem, se é do Paroímpa, no Zeriou, se joga a moeda para cima, né? Mas um deles tem que falar de Jesus para alguém quando eles saíram para comer. Eu vibrei com esse negócio, né? Mas eu quero desafiá-los. Pode ser um dia que seja no sorteio, mas topem um dia que todos vocês saiam e falem: hoje cada um de nós vai falar de Jesus para alguém, né? E vai ser uma bênção maravilhosa, porque Deus nos chamou para ser uma bênção nesse mundo. Que você pare de ter vergonha de Jesus, que você tenha ousadia, que você seja uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. A vida de um ressuscitado, como temos visto, é uma vida de grande ousadia, é uma vida de novas oportunidades. Mas a vida de um ressuscitado é uma vida de grandes batalhas. Versículo 29 diz: falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Irmãos, esses helenistas são problemáticos. Eles são judeus de fora de Jerusalém. E se você parar para pensar, a confusão que deu na morte de Estevão foi com aquela sinagoga dos libertos, que eram de Chipre, de Cirene, e também dos helenistas, aqueles judeus que vinham de fora. Se você parar para pensar, quando Paulo foi preso em Jerusalém, quem encrencou com ele não foi nenhum dos judeus que lá moravam, foi os judeus de Éfeso, que ouviram Paulo pregar naquela cidade, e inventaram que Paulo tinha introduzido gregos do templo, o que era proibido, e Paulo não tinha feito isso. Então aqui está Paulo, naqueles poucos dias que passou em Jerusalém, pregando e discutindo com os helenistas. E o que eles falaram? Vamos acabar com a vida desse sujeito. Irmão, um dos grandes temas centrais desse livro de Atos é que quando a igreja experimenta avivamento, ela é perseguida. Eu fiquei tremendamente emocionado na semana passada, porque há 2 semanas atrás, quando eu estava na comissão executiva do Supremo Conselho, e vi nosso querido pastor Ronaldo de Dória pregar no livro de Atos, e ele ressaltou o tema, até me disse que também está ouvindo os sermões de Atos da Igreja Unida. Eu falei: glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. E ele me disse o seguinte, ele disse a todos que ali estavam, um dos grandes temas do livro de Atos é que quando a igreja experimenta avivamento e se dispõe para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus, a igreja vai ser perseguida.
Irmão, às vezes a perseguição vem do lado que você menos espera. Às vezes a perseguição vem do lado de fora, é uma pressão no trabalho, é alguém tentando puxar o seu tapete, mas de repente alguém que era seu amigo arruma uma confusão contra você, ou às vezes até dentro de casa, no momento em que não precisava, você vê que parece que o inimigo quer criar um momento para você ter uma discussão, um momento de chateação, para apagar o espírito da sua vida, para impedir você de ser uma bênção. Então fique esperto. Se você está se dispondo para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter encrenca o tempo todo, né? Eu estou trabalhando aqui na secretaria com o João, com a Elaine aqui. Tem dia que eu tenho dó da Elaine. Eu falei, Elaine, esse pastor arruma tanta confusão e vem uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra, né? Porque quando você está nas mãos de Jesus, vai ter confusão, gente, não tem jeito, vai ter batalha espiritual. Então, não fique desesperado se a luta vier. Quando ela vier, saiba que o Senhor está ao seu lado. E Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Vai ter luta. A vida de um ressuscitado é uma vida de grande batalha. Se você é fiel a Cristo Jesus, você vai desagradar a carne, você vai desagradar o inferno, você vai desagradar esse mundo, e você vai enfrentar grande batalha. Mas saiba bem que o seu Senhor enfrentou uma batalha maior do que a sua. E quando ele estava ali naquela cruz, tendo sido traído pelo seu discípulo, tendo sido negado pelo seu melhor amigo, tendo sido crucificado pelo povo que ele veio salvar, tendo sido abandonado pelos seus, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, amados amigos e irmãos, certa feita eu li uma frase de Charles Swindoll, num livro que Cleusa gosta muito, Sabedoria para a Vida Familiar. Eu não sei se está em português, mas é um livro grosso onde Charles Swindoll fala sobre família. E ele fala o seguinte, que quando ele começou o pastorado, ele tinha o couro fino e o coração duro. E ele diz que depois de 4 décadas de pastorado, agora ele tinha o couro grosso e o coração brando. Então você apanha, e tem que dizer, Jesus endurece o couro, mas amolece o coração. É assim que tem que ficar. É assim que a gente vai se tornando parecido com Jesus. Eu me lembro quando eu era um jovem adolescente na igreja, meu pai até hoje não é um cristão, e isso é motivo de imensa tristeza para o meu coração, porque Deus me deu a bênção de ganhar inúmeras almas para Cristo Jesus em muitos lugares, e meu próprio pai ainda não veio a Cristo, tendo eu pregado, minha irmã, meus filhos. Não depende de mim, depende do Espírito Santo. Mas houve uma vez que na minha adolescência nós estávamos tendo muitas lutas em casa, e eu andava muito triste, né? E fui conversar com o meu pastor, que era mais delicado do que eu, até parece. E eu chorando, ele virou e falou assim, filho, diz o seguinte, se Deus está batendo, você deita no chão, levanta a camisa e fala assim, Jesus, se o Senhor está batendo, é porque eu estou precisando apanhar. Bate, Jesus, porque é para o meu bem, é para a tua glória. Eu falei, que é isso, reverendo? Como é que o senhor fala um negócio desses? Ele foi bem direto, mas muitas vezes é assim, irmão. Se o Senhor está batendo, é porque Ele nos ama, é porque a gente precisa crescer. Então saiba que a perseguição virá, mas você nunca sofrerá comparado ao que o seu Senhor sofreu por você. E entenda bem que sofrer pelo seu Senhor é um grande privilégio. E você não sofra por ser um bandido, alguém que engana o governo, alguém que faz coisas erradas. Se você vier a sofrer, que seja porque você é fiel a Deus e é uma bênção nesse mundo, para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Se você é um ressuscitado, prepare-se, haverá grande luta, mas o Senhor disse que estará ao seu lado todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Você é um ressuscitado. A vida de um ressuscitado, como temos visto, é uma vida de novas oportunidades. A vida de um ressuscitado é uma vida de grande ousadia. A vida de um ressuscitado é uma vida de grande perseguição. Mas a vida de um ressuscitado, em último lugar, é uma vida de grande submissão.
A vida de um ressuscitado é uma vida de grande submissão. Você vai ler comigo, versículo de número 30. Eu vou ler o 30, você o 31 melhor. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Por favor, leia o próximo versículo, irmãos e irmãs. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu famoso Sermão de Paulo, que se tornou um livro precioso que eu recomendo a você que leia, usando outros textos do Novo Testamento, também de Gálatas e de Atos, ele mostra que Paulo, nesse primeiro momento, quando pregava em Jerusalém, talvez ainda estava um pouco cheio de si. Por quê? Porque nenhum dos apóstolos de Cristo Jesus tinha o preparo que ele tinha. E ele foi alguém preparado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Então, no fundo da sua alma, ele acreditava que ele era a pessoa mais certa para estar em Jerusalém. Não havia ninguém mais certo do que ele para estar em Jerusalém, porque ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era o melhor conhecedor de hebraico, de teologia, de livros e poesias internacionais. Ele era o maior intelectual da igreja de Cristo Jesus. Jerusalém era o grande centro do povo judeu. Ele acreditava que ele poderia fazer toda a diferença ali, por isso ele entrava e saía e foi pregar em Jerusalém. Mas quando esses helenistas desejam matá-lo, ele ainda quer continuar ali, e o Senhor, numa visão, mostra para ele que ele tem que sair de Jerusalém. E ele diz: Senhor, mas eles sabiam como eu entrava e saía e perseguia o teu povo. E o Senhor o mandou sair de Jerusalém. E não satisfeito, o que fizeram os próprios irmãos da igreja, tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Aqui não foi só o conselho que reuniu e falou: reverendo Paulo, acabou o tempo de pastorado do senhor na nossa igreja. Não, os próprios irmãos da igreja pegaram o reverendo Paulo e levaram embora. Vai embora daqui. Ele queria ficar em Jerusalém. Tem dia que a gente quer ficar em Jerusalém, mas o Senhor não quer a gente lá, presbítero Edson. O Senhor precisava tratar com Paulo. E aí diz o texto então que ele foi para Cesareia e dali o enviaram para Tarso. E ali, irmãos, ele ficou mais de 11 anos, certo? Inteirando 14 anos para depois voltar a ser engajado no ministério. Ele ficou 11 anos sendo massacrado. Ele era preparado. Ninguém sabia teologia como ele, ninguém sabia exegese como ele, ninguém sabia filosofia como ele, ninguém conhecia do mundo como ele, mas ele precisava ser tratado, ele precisava ser quebrado, ele precisava ser moído, para entender que quando a gente serve Jesus, quem manda na nossa vida é Jesus. Quando a gente serve Jesus, Jesus não divide a glória dele na nossa vida com ninguém. Ele fica 11 anos no ostracismo, no anonimato, sendo o homem mais preparado para mostrar que Deus realiza a sua obra conosco, independente de nós. E para Paulo, acontece aqui uma das coisas mais desafiadoras que pode acontecer na vida de um pastor. Falo isso para os meus seminaristas, sabem por quê? Porque Paulo saiu. E quando Paulo saiu, o que aconteceu com a igreja? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Paulo saiu e a igreja cresceu. A gente não pode achar que a gente é necessário. Paulo saiu e a igreja cresceu. Irmãos, esse vosso pastor ficou 10 anos no Guará. E eu vim para cá servir a vocês o ano passado. Graças a Deus, Deus tem feito a igreja crescer. A igreja lá perdeu alguns, mas também cresceu. Sabe por quê? Porque Cristo não precisa de mim, nem precisa de você. Somos nós que precisamos dele. Nós temos o privilégio de sermos usados. Então nós temos que ter na nossa vida grande submissão.
Tem dia que a gente acha que tem que fazer desse jeito, daquele jeito. E Deus diz, é para fazer desse jeito, é conforme a minha vontade. Uma das coisas, amados irmãos, que os irmãos me perguntaram no final desse sermão: pastor, qual tem sido uma das maiores lições que o senhor tem tido no ministério pastoral? Eu diria aos irmãos que Deus é soberano. A vontade dele sempre vai se realizar. Sempre vai se realizar. Já correu que o Conselho da Igreja Unida me convidou para concorrer à eleição. Tenho sido abordado por vários pastores em vários lugares que vou. E alguns perguntam para mim assim: você exigiu ser candidato único? Eu falei: vocês estão doidos? Eu sou capaz de exigir alguma coisa? O Conselho determinou que eu sou o candidato do Conselho. Mas foi Deus usando o Conselho, eu não exigi nada não. E cada um pode votar em quem quiser, eu não sou dono da igreja. Eu falei: onde vocês estão com a cabeça? Quem exige alguma coisa não sabe de nada. Quem manda na nossa vida é o Senhor. É por isso, irmãos, que a gente não precisa ter medo. É por isso que a gente não precisa se agarrar às coisas. Porque, meus irmãos, aquilo que é nosso, Deus vai nos dar. Aquilo que é seu, preste atenção, ninguém tira de você. Se você estava namorando uma menina, né? E ela entrou com aquele contrato com você dizendo acabou, e você não queria, não se preocupe, ela não era sua. Se ela fosse sua, ninguém tirava de você. O que é meu e seu, ninguém tira. Se tirou é porque Deus permitiu. E porque Deus tem algo melhor para a nossa vida. Então aprenda que Deus é soberano. Não perca a sua esperança de viver se você não alcançou aquele cargo que você queria no seu trabalho. Não deixe a depressão tomar conta de você por causa disso. Porque não aumentaram o seu salário do jeito que você desejava? Preste atenção, seu Senhor está no controle. Você está onde Ele queria que você estivesse, ganhando o tanto que Ele queria que você ganhasse, fazendo o que Ele queria que você fizesse. E Ele diz que Ele te ama, e a vontade dEle para com a sua vida é boa, perfeita e agradável. Então, por favor, pare de arrancar os poucos cabelos que você ainda tem. Deus é soberano, Ele te ama, Ele cuida de você. Confie no Senhor. Amém, meu irmão? Creia no Senhor. Ele é soberano. Talvez as coisas não aconteçam no tempo que você quer, mas Jesus está tratando você e está preparando você para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus, para a glória e para a honra de Cristo Jesus. Reverendo, o pouco que eu preguei de manhã, eu empolguei à noite, estou pregando agora o resto. A vida de um ressuscitado é uma vida de novas oportunidades. A vida de um ressuscitado é uma vida de grande ousadia. A vida de um ressuscitado é uma vida de grande perseguição. A vida de um ressuscitado é uma vida de grande submissão. Submeta-se à vontade do Senhor. Que você entenda que agora, como Paulo diz em Efésios, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Sabe como Cristo vê você? Cristo já vê você como um ressuscitado, como alguém que é glorificado. Então viva para Cristo Jesus. Entenda que você morreu para si, morreu para o mundo, morreu para o pecado. Você foi comprado pelo sangue do Senhor, e agora você vive nesse mundo aproveitando novas oportunidades, com grande ousadia, vencendo as perseguições, se submetendo à vontade do Senhor, porque você sabe que no final de tudo você verá ao Senhor face a face. Você será como Ele é. Louvado seja o Senhor. Que você se levante para viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.